pessoal, boa noite. Fittipaldi aqui na área. Vou bater um papo com vocês aqui hoje, falar um pouquinho sobre economia mundial, americana, o que está acontecendo, falar um pouco aí sobre o Bitcoin, né, que é nosso principal assunto aqui. Então já vamos começar aí falando um pouco hoje sobre o S&P 500. O S&P 500 e o Bitcoin, eles têm apresentado uma correlação muito grande ultimamente. Ela não era tão alta na história, mas aí no último ano ela aumentou bastante. Vou abrir aqui o gráfico. Essa área verde mostra quando a correlação do Bitcoin com o S&P 500 está aumentando, e quando ela fica acima de 0,2, quer dizer que é uma correlação que já está bem alta. Ultimamente, ela já atingiu 0,6, sendo que o 1 seria quando o Bitcoin e o S&P 500 estariam mais coligados. Quer dizer, se o S&P 500 sobe, o Bitcoin sobe e vice-versa. Hoje está em 0,6, quer dizer que é uma correlação muito alta. Então, é muito válido acompanhar aí como que está o andamento do S&P 500, tá? Ele está numa tendência de baixa já, né, bem grande, não precisa fazer nenhuma análise de gráfico para poder saber isso daqui. Vamos ver o que acontece. O S&P 500, algumas das vezes que ele esteve mais em baixa, né? Período de 2000 até 2002, quase 2003, foram mais 2 anos em baixa. Depois de 2007 até 2009 de novo, então mais 2 anos aí de baixa. O S&P 500 até então, ele está em baixa, não faz nem um ano ainda. Então, se for seguir essa tendência, né, de baixa para depois da recuperação, pelo menos mais um ano de baixa. Mas, por que eu acho isso? Não é só por causa do gráfico. Vamos acompanhar aqui o Fed, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Ele vem aumentando a taxa básica de juros consecutivamente, né? Da última vez, deve ter o que, uma semana ou duas, eles aumentaram em 0,75 pontos base. Por que eles vêm aumentando essa taxa? Porque a inflação americana está descontrolada, a mais alta das últimas décadas, e um jeito de controlar essa inflação, como que é? Aumentando a taxa básica de juros. Por que eles fazem isso? Para encarecer tudo para o consumidor, para ele parar de consumir e assim o preço das coisas abaixarem, diminuindo aí o consumo de tudo. Então, eles vêm aumentando bastante essa taxa, e eles não vão parar de aumentar ainda. Eles divulgaram, né, uma tabela mostrando qual que é a projeção deles para 2022, 2023, 2024, tá? Projeção para esse ano é de 4,4, ano que vem 4,6. Só vai começar a baixar em 2024. E o que acontece quando eles continuam aumentando essa taxa? Aumenta os custos de empréstimo, aumenta os custos de cartão de crédito, aumenta os custos de tudo. Então, eles tiram o dinheiro do mercado, eles tiram o dinheiro da liquidez, as pessoas param de ter tanto dinheiro para comprar as coisas, e as empresas também. Tirando o dinheiro da economia, não sobra dinheiro para investimento. No caso, por exemplo, Bitcoin, esse tipo de ativo mais volátil, ele fica em segundo plano. Onde as pessoas preferem investir, por exemplo, no Brasil? Taxa Selic teve 12 ou 13 altas consecutivas. Quando isso acontece, para onde começa aí o dinheiro? Para a renda fixa, por exemplo. Ela se torna bem mais atrativa do que outros tipos de investimento. E o Fed americano aumentando essas taxas, é isso que acontece. Mas a inflação, ela não está descontrolada apenas nos Estados Unidos. Ela está descontrolada em quase todos os países do mundo. Vamos ver aqui, por exemplo, Rússia, 10%, União Europeia, 7%, Reino Unido, 7%, Alemanha, 7%. Para o Brasil, isso seria uma inflação considerada normal. Mas para esses outros países, né, são os maiores países do mundo, é um número realmente bem alto. E o que acontece? Por que a inflação está assim no mundo todo? Todo mundo sabe. Guerra na Rússia. Guerra da Rússia, né, na Ucrânia, na verdade. E essa guerra lá, ela impacta o mundo inteiro, por isso que a gente vê essa inflação tão alta. Com essa guerra, preço do gás natural alto de 160%, gasolina 80%, trigo 63%. E essa guerra na Rússia, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, o que o Putin pode fazer, quais vão ser as próximas ações dele. Para de repente ele fazer uma invasão maior ainda na Ucrânia, ou de repente utilizar uma bomba nuclear. Não acho que realmente é uma coisa muito difícil. Se isso acontecer, né, de fato, o que vai acontecer? Os mercados vão todos despencar. Então, por isso, realmente, tem muita gente ainda que está segurando investimento, justamente por causa dessa incerteza, né? Nós já estamos aí muito perto, né, de ser uma recessão. Acredito que já é uma recessão que vai durar aí mais um ano, alguma coisa assim. E se isso acontecer na Ucrânia, vai piorar muito as coisas, né? Então, considerando o momento que a gente está vivendo agora, falar um pouco sobre aí, investimento no Bitcoin, né? De novo, que o investimento no Bitcoin acompanha o S&P 500. Não acredito que agora seja uma boa hora de fazer investimento no Bitcoin. Ainda acredito que ele vai buscar um fundo aí por volta de 14, 15 mil. Não acredito em uma recuperação a curto prazo,
nem para o ano que vem, para a gente ter outras altas igual a gente teve, né, do ano passado, só lá para 2024, mais ou menos. Mas o que é o importante? Fazer o investimento aos poucos, né? Se você tem investimento aí mensal, faça um investimento todo mês, ou se você puder dividir em semanal, fica melhor ainda, porque você consegue fazer um preço médio melhor devido a todas essas incertezas aí, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Uma outra coisa que me preocupa, que está chegando aí agora, que eu não acredito que agora seja ainda, né, o fundo do Bitcoin, além dessas incertezas da guerra, inflação e os aumentos do Fed, é que... Cadê? Aqui. O inverno está chegando na Europa, crise energética também. Europa, com inverno, é neve para tudo que é lado, muito frio. Acho que 90% das casas lá tem aquecedor. E a gente viu aqui, aqui não tem na verdade, mas o preço da energia, por exemplo, na Alemanha já subiu em 600%. Então eu acredito que com o inverno chegando, essa crise ela tende a piorar ainda mais, né, já que a inflação está muito alta, o preço de tudo na Europa, né, o preço de morar, o preço de se viver na Europa já está muito alto. Com o inverno chegando, eu acho que tende a piorar ainda. Tendendo a piorar, as pessoas vão querer guardar mais dinheiro, na verdade. Então eu acredito que o pior ainda está por vir ainda. O Reino Unido já começa a sentir muito o impacto, né, dessa guerra. O Reino Unido ele aplicou várias sanções aí à Rússia e, obviamente, também é um dos afetados por causa dessa guerra. Né? Então, se a gente digita aqui no Google crise no Reino Unido, realmente é só notícia muito ruim. O que aconteceu essa semana? A Libra começou a cair muito. Olha só, vamos ver, em maio de 2021, uma libra em dólar era 70 centavos, hoje o dólar já está batendo 93 centavos de libra. Eu acho que é o maior valor que o dólar alcança frente à libra nos últimos 20 anos, 30 anos. Talvez, aqui ó, acho que é isso mesmo, dos últimos 20 anos é o valor mais alto que ele atingiu. E essa crise que chegou no Reino Unido agora, ela já vai chegar em vários outros países da União Europeia. O que aconteceu? Volume de negociação de libra esterlina com Bitcoin sobe 1.150%. As pessoas estão vendendo a sua libra e estão comprando várias outras coisas, como o dólar, que eu acabei de mostrar, e até trocando a libra esterlina por Bitcoin. E falando nas coisas piorarem, dá só uma olhada na fala da diretora da Organização Mundial do Comércio. Ela prevê uma recessão mundial. Ela diz que a guerra na Ucrânia, crise climática, nível do preço dos alimentos e da energia, somados às consequências da pandemia do Covid, criam condições para uma recessão global. E o que acontece em uma recessão global? Vamos ver como que o Ibovespa se comportou em 2008. O Ibovespa aqui no 2008, 73 pontos, 73 mil, caiu para 37 mil, uma queda de 51% no Ibovespa. Vamos ver o S&P 500. S&P 500 aqui em 2000 Cadê? O S&P 500 começou a mostrar os sinais de fraqueza um pouco antes, 2007, final de 2007, início de 2008. Mas o S&P 500 teve uma queda também de 50%. E o que acontece, né, nessa recessão? O dólar é o que mais se fortalece de todos. O dólar aqui, em frente à libra, que era 50 centavos, ele subiu para... Cadê? Aqui. Ele subiu mais de 23 centavos, um aumento de 47%. Em relação ao euro, a mesma coisa, foi em menor proporção, mas subiu bastante também. Subiu mais de 20%. Por quê? Em tempos de recessão, o dólar é a moeda forte do mundo inteiro, onde todo mundo vai aí colocar suas reservas. E o dólar subindo, tanto que ele está subindo, com a tendência do dólar ficar mais caro ainda, impacta também na dívida dos países. A maioria dos países do mundo, eles têm as suas dívidas em dólar. O Brasil, por exemplo, tem uma dívida muito grande em dólar. Vai ficar cada vez mais difícil para esses países pagarem suas dívidas, vão ficar mais ainda endividados, aumentando ainda mais aí, né, esse temor de recessão mundial que a gente já está. Mas aí vem a pergunta, o Bitcoin, ele não deveria ser uma moeda digital diferente dessas tradicionais? Ele não deveria ter um rumo diferente desses investimentos e de ações? Deveria, o que a gente espera, o que a gente queria. Na verdade, é o que acontece com o Bitcoin, né? Se a gente for olhar o Bitcoin aí desde 2012, a subida dele é a subida infinita praticamente, comparado com qualquer outro ativo, né? Como ações, por exemplo. Então, realmente, o Bitcoin é diferenciado, porém, ele está se atrelando cada vez mais. Aquele gráfico que eu mostrei no início, a correlação hoje, ela está em 0,6. Então, hoje, infelizmente, a gente quer acompanhar a tendência do Bitcoin, tem que acompanhar a tendência da economia, visto que realmente o Bitcoin está muito atrelado ao S&P 500, por exemplo.
Mas eu acredito que essa correlação ela vai voltar a diminuir porque o Bitcoin é o melhor ativo que você pode ter na sua carteira, disparado, diferente de qualquer outra ação, de qualquer ação de qualquer empresa. E à medida que as pessoas forem percebendo isso, essa correlação vai diminuir e o Bitcoin vai de novo desprender, né, dessas ações dessas empresas tradicionais. Então, para o ano que vem, para fevereiro, março, assim que o Fed já tiver parado, né, de aumentar tanto essas taxas do jeito que eles estão aumentando agora, eu acredito aí numa recuperação do Bitcoin. Eu acredito que ele vai a uns 30 mil, 35 mil, talvez, né, até o meio do ano que vem. E além do Bitcoin, é claro, a gente sempre investe em algumas outras altcoins que a gente acredita no potencial delas. Eu deixei aqui algumas separadas. Nesse momento, o que eu acho muito válido, né? A gente tem na carteira, só alguns exemplos aqui, Polkadot, Chainlink. Chainlink para mim é uma das melhores criptomoedas que qualquer pessoa pode ter na carteira. Para quem não conhece a Chainlink, é ela que faz a ponte, né, do mundo real com esse mundo virtual, trazendo todas as informações do nosso mundo para dentro de uma blockchain, como por exemplo, notícias, preços, tudo que a gente faz aqui, a gente quer levar para dentro de uma blockchain, utiliza a Chainlink. Então, realmente ela é uma das criptomoedas mais importantes e uma das que mais tem utilidade. A Cosmos também. Aqui a Quant, Reserve Rights e uma das minhas favoritas de todas, a Polygon. E aí, pessoal, só para fechar aqui agora, né, além de todas essas informações e essas dicas, eu vou deixar para vocês aqui 3 perfis que são meus perfis preferidos, tá? Primeiro, a Kyla Scanlon, ela fala muito sobre economia, ela é muito boa sobre economia e ela fala de uma maneira muito didática também. Ela posta story, vídeo e reels quase todo dia. Ela tem um canal no Instagram, Twitter, no YouTube, e os vídeos dela são muito bons, muito completos. Só que ela fala mais realmente de economia, tá? Segundo, o Andrei Nossi, ele fala bastante sobre economia, mas ele também tem muitos projetos aí com criptomoedas, então ele consegue trazer muito bem essas notícias, como que elas vão impactar nas criptomoedas, tá? E por último, para mim, a melhor página do Brasil de criptomoedas, de longe de qualquer outra, é a Mercúrios Cripto. Eles têm um time muito completo e eles sabem falar muito bem de todos os projetos, de qualquer coisa que seja relacionada à criptomoeda, esse pessoal sabe. Então, se você quer investir em criptomoeda, hoje você tem que seguir o pessoal da Mercúrios, tá ok? Então é isso, pessoal. Obrigado, um abraço para todo mundo e boa noite.